Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao seu Educador Digital. Eu sou o professor Júlio do canal Matemática Sem Problema. O assunto de hoje, continuando o assunto de geometria espacial, falaremos de prisma. Mais especificamente, nós vamos pegar os prismas retos, certo? O que é um prisma reto? O prisma reto, tá? É um prisma que vai ter a seguinte característica. Deixa eu fazer um desenho aqui para você entender. Olha só. Se você pega um prisma, digamos aqui, ó, fazer um esbocinho. Aqui eu tenho um prisma reto, tá? O que vai ser um prisma reto? Quando a altura e a aresta lateral dele coincidem. O que significa isso? Aqui eu tenho a altura e a aresta lateral. Existem os prismas que são oblíquos, é aquele prisma um pouco mais inclinadinho. Quando a altura e a aresta lateral são distintas. Para nós, vai interessar apenas prisma reto. Perceba que eu fiz um esquema aqui para você que é o seguinte. Nós vamos definir, nos exercícios que aparecerão para você, nós vamos definir o seguinte. Ele vai falar assim, considere um prisma quadrangular regular. Considere um prisma triangular regular. Considere um prisma de base quadrada. Considere um prisma hexagonal regular. Perceba que todas essas definições que eu te forneci, elas remetem à seguinte situação. Ele está dizendo para você, considere um prisma de base quadrada. Você vai ter uma caixinha como essa, onde a base dela vai ser um quadrado. Ele diz para você, considere um prisma triangular regular. Olha todo esse contexto, o que significa? O prisma é triangular regular. O que significa isso? Que a base é um triângulo regular. Melhorando um pouquinho, a base é um triângulo equilátero. O que eu vou pedir para você? Considere um prisma reto. Quando que o prisma vai ser reto? Quando a altura e a aresta lateral coincidirem. São iguais. Daí, base regular. E aí que está a sacada dessa aula. Por quê? Se o prisma é reto de base regular, por exemplo, a base é quadrada. O que você tem que lembrar? Olha só, o que a gente precisa lembrar. Se a base é quadrada, tudo isso aqui, ó, a basezinha vai ser um quadrado. Então, significa que a área da base dele vai ser a área de um quadrado. Ó, a área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado. Lembra disso, isso é importantíssimo, certo? De novo, prisma reto, base regular e a base é um quadrado. Você vai ter uma figura basicamente igual essa aqui de cima, onde a base dele aqui vai ser um quadrado. Ó, o que eu estou pintando em vermelhinho vai ser um quadrado. A área da base dada por A ao quadrado. Vocês já vão entender por que eu estou relacionando com a área da base. Segunda relação que ele põe, se o prisma tem base regular e triangular. Se ele tem base regular e triangular, a gente vai fazer o seguinte. A área de um triângulo equilátero, lembre a área de um triângulo equilátero. Ó, a área da base dele vai ser lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Importante lembrar disso aqui, certo? Por quê? O quadrado é uma relação que meio que já está no teu sangue, você já sabe a área de um quadrado. Triângulo equilátero, tá aqui, ó, vale a pena lembrar. Agora, você quer ver uma coisa importante? Quando a gente fala da base hexagonal, tenta perceber o seguinte. Você quando vai desenhar um hexágonozinho, regular, é claro, ó, meu aqui pode não estar tão bonitinho. Vamos lembrar dessa associação. Se você fala de hexagonal, olha a relação que eu coloquei para a base hexagonal. Tenta enxergar isso aqui, ó. Se a base for hexagonal, o que acontece para a base hexagonal? Olha a área da base e o jeito que eu compus aqui, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada do jeito que eu compus. Isso aqui. A área da base. 6 vezes essa relação. Daí você vai pensar, puxa, mas são 6 vezes a de cima. Por quê? Se você pega um hexágono regular, digamos que o meu hexágono seja muito gentil comigo, imagine que o meu hexágono que eu desenho à mão aqui seja regular, tá? O que acontece? Você vai dividir ele, ó, em 6 triângulos equiláteros congruentes. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 congruentes. Então, pera um pouquinho. Tem como associar base hexagonal com triangular? Sim. Como que a gente faz? Se a base for hexagonal, a área da base dela são 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, perceba uma coisa. Olha o que eu acabei de falar. Essa relação aqui, essa primeira relação é simples de você lembrar. Base quadrada, por favor. Triangular, vale a pena a gente dar um duplo asterisco nela porque é importante. Mas se você lembra da triangular, a hexagonal vem no pacote.
Porque o hexágono são 6 triângulos equiláteros. E o que acontece? A gente vai ter que mesclar isso num exemplo. Eu quero que você lembre dessa estrutura para que a gente consiga avançar nos exemplos a respeito de prisma de base regular, seja ele quadrado, seja ele triangular, seja ele hexagonal. São os 3 que mais aparecem para você. Detalhe, prisma reto dentro dessas características. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar um exemplo. Dentro desse exemplo a gente vai destrinchar isso aqui. Bora lá! Considere P um prisma reto de base quadrada, cuja altura mede 3 metros e que tem área total de 80 metros quadrados. O lado dessa base quadrada mede. Primeira ideia que ele falou, ele diz isso aqui, ó. Isso é a chave do nosso exercício. O prisma é reto de base quadrada. Duas informações importantes. Primeiro, se o prisma ele é reto, você tem que lembrar disso aqui, ó. Todo prisma reto possui a altura exatamente igual à aresta lateral. A altura e a aresta lateral são iguais, elas coincidem. Olha aqui, ó, a altura de 3 metros segundo o que ele falou. Daí o que ele diz pra gente ainda? Ele pediu para você a aresta da base quadrada. Só que perceba, você vai falar, como que eu sei que a base é quadrada? Ó, prisma reto. Essa informação remete àquilo. A altura e a aresta lateral são iguais. De base quadrada. A base, ó, é um quadradinho. Eu vou cometer um crime aqui, ó, de preencher as partes que deveriam ser pontilhadas, mas isso a gente precisa fazer você enxergar. Isso que eu estou reforçando ali, ó, que eu estou achurando, rabiscando, é a base do prisma que é quadrado. Agora a gente vai enxergar uma coisa, a gente vai enxergar o seguinte. O que eu preciso que você enxergue? Ele deu que a área total dessa caixa é de 80 metros quadrados. Vamos pensar um pouquinho? O que é a área total dela? A área total é a área de tudo. Vai ser essa base de baixo mais a base de cima. Vamos analisar o seguinte? Vamos compor a área total dele aqui, ó. Ó, a gente compõe a área total e iguala a 80. Como que eu chego na área total? Eu vou calcular primeiro as bases. Essa base de baixo, A vezes A, vai dar A quadrado. Como são duas, eu tenho o quê? 2A quadrado. Mais, olhe para a região lateral da figura. Se você for analisar, o que eu estou rabiscando agora aqui, ó, em vermelho, dá uma olhada. Essa região em vermelho, eu tenho exatamente 4 dela. Uma do lado direito, uma no fundo, lado esquerdo e uma na frente. Mas, ó, essa dimensão vale 3, essa outra dimensão aqui, ó, ela também vale 3. Como que você chega nessa área pintada em vermelho? A vezes 3, 3A. Cuidado, 3A, 3A. Como são 4 vezes 3, 12A. Tá certo? Isso que eu calculei aqui é a área total. Isso que eu calculei tem que ser exatamente igual a 80. E aí vem aquela situaçãozinha. Você tem uma equação do segundo grau para ser resolvida. Vamos melhorar ela aqui, ó. 2A quadrado mais 12A mais 80 passa para cá, menos 80. Isso vai ser igual a 0. Observe que o 2, o 12 e o menos 80, todos são divisíveis por 2. Então eu vou simplificar essa equação por 2. Dividindo por 2, o que nós temos? A elevado ao quadrado, divide por 2. 12A dividido por 2, mais 6A, menos 80 dividido por 2, menos 40 vai ser igual a 0. E aí a gente recorre naquela situação, Bhaskara ou some-produto. Isso sempre vai ficar a teu critério. O que a gente aconselha? Some-produto é mais rápido. Só vamos lembrar uma coisa, a soma das raízes é definida por menos o B dividido pelo A. Cuidado! O A, eu digo, estou me referindo ao coeficiente, tá? Ó. Então assim, ó, menos o B dividido pelo A. Menos 6 dividido por 1, menos 6. As duas raízes somadas resultam em menos 6. Produto das raízes da equação é o C dividido pelo A, ou seja, menos 40. Você tem que achar dois números que somados dão menos 6 e multiplicados dão menos 40. Vamos fazer um teste? Se não funcionar, a gente vai adaptando. Eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Menos 10 e mais 4. Menos 10 e mais 4. Só vou colocar um parênteses aqui, senão vão brigar comigo. Olha só,
Menos 10 somado com 4 dá menos 6. Fechou a soma. Menos 10 vezes 4 dá menos 40. Só que aqui a gente tem um problema, né? A aresta não pode ser negativa. Menos 10 não faz o menor sentido. Então, como o menos 10 não faz o menor sentido, o valor da aresta da base que a gente tem é de 4, que foi a pergunta dele, certo? Só lembrando, por favor, unidade em metro, unidade em metro também. Então, olha, de novo, a situação é muito parecida com o que nós vimos lá em paralelepípedo em cubo. Ele vai te dar uma relação da relação. Construa a figura, desenhe a figura, ela ajuda muito a gente na hora da resolução. Você consegue interpretar vários dados pela análise da figura. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, tem mais um exemplozinho para a gente resolver. Vamos lá. Sendo um prisma triangular regular, cuja aresta da base mede 3 e a altura é de 8, o seu volume é de quanto? Moçada, nesse segundo exemplo, o que nós temos? Um prisma triangular. Vocês vão perceber na hora da resolução dos exercícios que quando aparece prisma triangular, ele torna-se um pouco mais chatinho de você desenhar. Eu vou dar uma sugestão. Repare o jeito que eu desenhei ele ali, ó. Dá uma olhadinha no jeito que eu desenhei. Eu deixei ele um pouco de lado, numa situação como se visse ele um pouco de ladinho. Por quê? Porque fica fácil de você conseguir perceber o seguinte. Primeiro, cuide. Se ele é um prisma triangular regular, a base dele é um triângulo equilátero. Então eu já vou colocar aqui, ó. A base é um triângulo equilátero. Não dá para esquecer isso aqui. Não pode esquecer esse negócio. E se a base dele é um triângulo equilátero, lembre como que você calcula já direto a área da base dele. A área da base do triângulo equilátero é dada por lado ao quadrado, só cuide que eu estou me referindo ao lado do triângulo. Eu não estou me referindo ao lado do prisma. Prisma não tem lado, prisma tem aresta, certo? Quem tem lado é figura plana, vamos tomar cuidado com isso. A área da base vai ser lado do triângulo ao quadrado, vezes a raiz de 3, dividido por 4. Isso é a área do triângulo equilátero. O exercício pediu apenas o volume. Volume de prisma é o produto da área da base pela altura do prisma. Ele deu a aresta da base e ele te forneceu a altura. Então a gente vai fazer direto. O volume do prisma, ó, vai ser igual à área da base do prisma multiplicado pela sua altura. Repare a importância de você lembrar isso aqui, ó. Olha o tempo que você ganha fazendo isso. Pensa, a aresta, ó, essa aresta, a gente tem que tomar cuidado para falar isso para você pelo seguinte. Ó, esse 3, ele é o quê? Ele pode ser dado como a aresta do prisma, como ele pode ser chamado de lado da base, certo? São dois termos, é a mesma coisa, mas a gente tem que tomar cuidado, porque quem tem lado é figura plana, figura espacial não tem lado, figura espacial tem aresta, tá certo? Então olha só, o lado da base é 3 elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4, isso multiplicado pela altura do prisma, que foi dada de bandeja. Isso é 8. O que nós temos ali, ó? Simplificando 8 com o 4, dá 2 em cima. Resumindo, o volume dele vai ser igual. 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18 raiz de 3. Daí você vai pensar, nossa, esse não tem unidade. Não tem problema. Se não tem unidade, a gente coloca assim, ó, U.V. Você vai falar, quem que é U.V? Se eu pedir volume, é unidade de volume. E tá resolvido. Certo? Essa aqui, ó, é a resolução para o volume. Eu vou aproveitar o embalo dessa questão. Ela não pede no nosso enunciado, o enunciado não está pedindo, mas eu quero fazer você pensar numa coisa. E se ele pedisse para você calcular a área lateral da figura? Eu acho importante a gente dar uma devagada a respeito disso. Você consegue enxergar uma coisa? Olha isso aqui, ó. Olha o que eu vou pintar aqui, ó. Eu vou pintar em azul, vou achurar em azul uma parte do meu prisma. Isso que eu estou rabiscando em azul, dá uma olhada, é uma das 3 faces que tem a minha figura. Vamos supor que o exercício pedisse, calcule a área lateral dela. Poxa, o que você poderia fazer? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Se ele pedisse para você a área lateral, eu vou colocar assim, ó, a área lateral são 3 vezes. Daí minha pergunta, professor, 3 vezes? Olha o que eu disse. Essa parte pintada é uma das
3, certo? Então, uma aqui, uma no fundo, uma na frente. Isso é um retângulo, certo? 3 vezes 8, 3 vezes 8. O que eu tenho ali, ó? Não se preocupe nem com quanto dá aquilo, se preocupe se você entendeu como que eu procedi. Isso que tá aqui, ó, esse 3 vezes 8 é a área disso aqui, ó. Certo? A área dessa região pintada que eu tô rabiscando, pintando, colorindo. Ó, 3 vezes 8. O que eu tenho? 3 vezes 8 vai ser 24 vezes 3. De novo, por que 3? Por que 3? Porque eu tenho exatamente 3 na composição lateral. Daí você vai ter, para a área lateral da figura, ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, 72, ou 72 unidades de área. Aí vai ser condicionada a unidade que ele te fornecer. Isso é importante para prisma, tá? Você saber entender essa ideia do por que são 3 aqui? Porque a figura tem 3 regiões na lateral. Pense, se fosse um hexágono, por exemplo, você teria 6 na região lateral. Fosse um pentágono, você teria 5 na região lateral. Ou seja, o número que eu multiplico a área de uma delas depende da quantidade de lados que tem a tua base. Tudo bem? Moçada, prismas fechamos por aqui, temos outros sólidos para ver, mas isso fica para um próximo vídeo. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau! E não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.